Vamos começar a nossa live. Faz tempo que eu não faço live aqui, né? Fiz a live o mês passado. Uma live um mês por mês, uma vez por mês, melhor dizendo, né? Nós vamos chegando, se conectando. Ai, mãe, acabei de falar com a senhora, já entrou, né? Já melhora aí do. Boa noite. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando, se conectando. Enquanto isso, a gente vai respirando, se conectando com o momento presente, com aqui e agora. Ô mãe, me fala só se tá ouvindo bem, porque eu tava esquecendo de colocar o microfone, mas eu coloquei. Então, vai se conectando aí com o tema da live, né? O que será que negócios tem a ver aí com amor, com relacionamento? Esse é o tema de hoje. Enquanto isso, né, que a gente vai se conectando, vou enviar para umas pessoas que falaram que queriam entrar, mas se não, elas também acessam depois. Estou enviando também. Enviar pelo menos um, né? Que as pessoas vão se conectando. A gente fica bastante tempo sem fazer, e aí as pessoas não são tão avisadas. E eu sei também que tem uma coisa hoje em dia, que é a gente vive hoje a economia da atenção. Eu falo isso todas as lives, mas é uma verdade, né? É difícil as pessoas se concentrarem em conteúdos um pouco mais longos, né? Porque hoje a gente é estimulado em coisas muito rápidas, né? Informações rápidas, e a gente mesmo consome isso. E eu sei que nem sempre dá para a gente acessar as lives que a gente quer, mas faz parte. Então eu vou dar uns minutinhos para a gente ir se conectando com o tema, mas enquanto isso, eu vou, como eu faço sempre, eu vou tirar, eu tenho o baralho da constelação e o baralho do oráculo. Então eu vou tirar as cartinhas aqui, já vou separar da constelação para a gente ver que mensagem que vem, lembrando que o tema é o que será que tem a ver negócios com amor, relacionamento? Então a gente vai falar dessas duas vertentes. Vou embaralhar primeiro aqui a da constelação. Tirei, não vou olhar. Agora eu vou do oráculo. Baralhei aqui. Pronto. Então, cartinha da constelação e cartinha do oráculo. Eu vou dar só mais um minuto, senão vai ser uma live VIP aí, mãe. Mas o pessoal vai entrando, porque aí vai notificando. Antes de eu tirar as cartinhas, né, eu já queria contextualizar um pouquinho o tema. Eu tenho feito bastante atendimento voltado para negócios, voltado para relacionamento, que são as áreas principais que eu trabalho aqui, né? Tanto relacionamento quanto negócios. E alinhamento profissional, depois eu falo um pouquinho no final. Então, quando eu tenho tempo disponível, geralmente eu atendo mais à noite, né? Para quem é terapeuta e atende as pessoas, principalmente quem é CLT, geralmente as pessoas precisam de atendimentos à noite. Então, minha agenda à noite fica mais cheia durante a semana. Mas quando eu tenho aí um espaço, eu vou tentando encaixar, então eu consegui esse espaço hoje. Então eu falei, vou fazer uma live hoje aqui no Instagram para a gente atualizar um pouco esse tema. Oi, Fabi, boa noite. Aí, ó, tudo em família. Para a gente atualizar um pouco esse tema, né? Tanto de o que será que tem a ver negócios e relacionamento, né? E amor. Por que eu estou trazendo isso, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm, sei lá, uma carreira próspera, tem um negócio muito lucrativo, você olha assim e fala, não, ela está super bem, trabalha bastante, só que a vida amorosa dela é vazia. Aí a grande reflexão, né, que a gente tem que fazer é o seguinte: será que o sucesso está completo? Se a gente tem aí é uma reflexão, né? Se a gente tem uma área onde a gente se sente bem realizado, né? Talvez o profissional aqui dando esse exemplo, né? O profissional, o negócio está indo bem, estou ganhando dinheiro, só que pro outro lado, a minha vida amorosa está cheia de conflito, ou eu estou tendo dificuldade de me conectar com alguém. Aí é a reflexão que a gente precisa fazer, né? Será que a vida e o sucesso, né? Porque aí a gente encara essa pessoa aqui, que tem esse sucesso material, como uma pessoa super de sucesso. Só que será que ela tem sucesso? A gente precisa fazer essa avaliação, né? Será que tem sucesso de verdade? Porque as pessoas têm um costume que a gente aprendeu, né?
que a vida é meio que feita numas caixas, numas gavetas. Então, a vida profissional separada da vida pessoal, e eu vim do mundo corporativo, né? E a gente lá atrás, na faculdade, etc., ouvia muito isso, né? Aqui é trabalho, então assim, é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Então a gente tinha que encarar isso de uma forma separada. E eu via isso, eu trabalhei em empresa americana, e os americanos eles têm muito isso, de separar, na cabeça deles, tá? De separar o pessoal do profissional. Então eu via isso, né? Eles se comportavam de um jeito com você ali no profissional, mas fora no happy hour, a pessoa causava, era totalmente diferente. Só que na verdade a gente é uma coisa só, né? Então a gente é uma pessoa só, a gente é uma pessoa inteira. E com o tempo, acho que hoje as pessoas têm essa noção, e eu também tenho esse entendimento, que a gente é uma coisa só. Então é interessante a gente olhar para esses dois universos, olhar para como a gente, os nossos resultados, né? Como a gente tem olhado para os nossos resultados, e às vezes a gente foca num lado só. Então também pode ser o contrário, né? A pessoa fala assim, não, tô super. Outro dia eu faço muito um trabalho com os empreendedores, né? E eu estava conversando com uma empreendedora há um tempinho atrás, e aí eu estava, acho que, divulgando alguma live ou alguma coisa relacionada a negócios, falando sobre negócios. E aí ela super conectada. Aí eu fiz outra live falando de relacionamento. Aí ela falou, não, esse eu não tenho problema, eu tô ótimo no relacionamento. Meu problema é dinheiro mesmo. Pode ser. Mas é engraçado isso, né? A pessoa se sentir realizada num lado, mas não se sentir no outro. Como que pode, né? Essa é a grande reflexão. Mas vamos lá, o tempo, né, corre, então vamos seguir. Eu vou deixar essa live salva também depois, para que a gente possa acessar ela novamente. Mas eu tirei no início da live as cartinhas do meu baralho da constelação, já separei aqui, e o baralho do oráculo. Vamos ver o que saiu. Constelação. O passado ficou para trás. Agora não tem nenhum poder. Olha que interessante. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. É da Louise Hay, essa frase. Então ela está falando o seguinte, né? O passado ficou para trás. Então o que eu preciso me libertar do passado? E o que eu penso agora, nós aqui, nós três, nesse momento, né? O que eu penso agora, nesse exato momento, ele vai direcionar para o meu futuro. Na verdade, não existe nem passado e nem futuro, né? Só existe o momento agora. Isso aqui. E isso aqui que a gente está vibrando aqui, pensando, a nossa mente está criando, é o que vai determinar os resultados do nosso futuro. Isso é um fato. Porém, né, a gente vive em constante, como que eu costumo dizer, né? Não existe tempo e espaço. Então, pode ser que situações do meu passado, eles fiquem rondando aqui o meu presente. Então, coisas do passado, não tem... É como se estivesse tudo funcionando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que vem algo do passado que gatilha o meu presente, e aí eu... Mas eu vou fazer uma correlação depois com o tema aqui de relacionamento e negócios. Vou ver agora do oráculo. Persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Muito bom, né, Júlio? Não falei boa noite pro Júlio, pro Alex? Vamos lá. Então, assim, só existe o momento presente, então o passado ficou para trás. Quando eu entendo o que está acontecendo no meu passado, que afeta o meu presente, ele vai determinar como eu vou me comportar no futuro e os resultados que eu vou ter na minha vida em geral. O outro fala o seguinte, né, que a gente tem que perseverar. Porque nem tudo que a gente tá aqui, né, vibrando é totalmente consciente. Tem coisa que a gente está ali e a gente nem sabe, tá lá no nosso momento aqui, e eu não tenho consciência, você não tem consciência, e isso está afetando o meu presente, que vai afetar meu futuro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, trouxe do inconsciente para o consciente. Eu começo, então, a traçar uma estratégia. Seja ela qual for, tá? Então, assim, a minha questão é relacionamento. Eu vou olhar para isso agora, entendi o que aconteceu. Posso voltar para entender de novo? Posso, mas eu tenho que olhar para isso e bola para frente. Então eu já entendi,
já sei o que aconteceu, esse é meu tema central, todos nós temos o nosso tema central, é daqui para diante. Mas a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás e quais são os efeitos do que acontece lá atrás que vai me afetar hoje. Mas a partir do momento que eu já sei, é aí que eu vou traçar a minha estratégia para que eu possa ir para o futuro, ir para frente. Seja em relacionamento, seja em negócios, seja nos pilares da vida. Emocional, físico, né, que é a saúde, espiritual, profissional, né, dinheiro, a gente pode separar ele, e afetivo, né, relacionamento amoroso, que é o tema que a gente está trazendo. Então, as cartas já fizeram essa conexão aqui, né, presente, a gente tem que viver o agora. Mas a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás, isso é um ponto bem importante. Vamos lá, né? Para quem ainda não me conhece, é sempre bom me apresentar, eu sou Luiz Oliveira, eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira, então eu trabalho com desenvolvimento humano, tanto para pessoas quanto para negócios, então eu ajudo tanto as pessoas e profissionais a destravarem seu potencial, superando aí bloqueios internos que afetam nos resultados, seja eles quais forem, pessoal, afetivo, financeiro, empresa, profissional e por aí vai. Então esse é meu trabalho. Dados os últimos atendimentos, no último mês, né, que eu fiz live no último mês, fui fazendo as análises aí de atendimento, aí me deu esse clique. Eu estava ontem numa reunião de networking e me deu esse insight, falei assim, relacionamento e negócio, preciso falar sobre isso os dois juntos. Porque a gente, né, dessa vez eu fiz uma linha editorial aqui, então às vezes eu vou olhar para baixo para fazer as conexões porque eu não quero perder nada. Vamos lá, primeira coisa, né, quando a gente olha os sintomas, voltando aqui para o tema. Será que, né, negócios tem a ver com amor, né? Será que tem a ver? Vamos lá. Vamos pensar numa pessoa workaholic aqui, né? Aquela pessoa que trabalha demais, que ela é viciada em trabalho. Só que aí você deve conhecer alguém, né, que é viciada em trabalho, só que talvez a vida amorosa dela não seja lá grande coisa. Parece que assim, ou é um ou é outro, né, para essa pessoa. Eu tive um chefe, né, minha mãe e minha irmã estão aqui, elas conhecem as minhas histórias. Então, eu tive um chefe que ele era muito viciado em trabalho. Ele nem era brasileiro, ficava aqui no Brasil, enfim. E aí essa história é muito boa, porque olha só o nível que chegou. A esposa dele estava doente, estava aqui no Brasil, acho que ela estava passando muitas coisas, e ela teve um problema, acho que no rim, se eu não me engano, e ela foi internada. E aí ele tinha aquelas reuniões semanais com a gente, que eram aquelas reuniões de reporte, né? E aí eu pensei na minha cabeça, ele falou que a esposa estava doente e tal, eu acho que no dia anterior, ele estava lá. Aí ele falou assim, olha, amanhã, eu pensei, né? Não, ele falou que ela estava e não falou o que ia acontecer amanhã, mas geralmente tinha reunião no dia seguinte. Eu pensei, ele não vai na reunião, óbvio. Não, ele foi. Ele só mudou a reunião da manhã para tarde. E ele não ficou no hospital com a esposa dele. Olha que coisa, né? Então, assim, ali você vê que tem uma priorização que não é normal do trabalho. Né? Ele simplesmente priorizou o trabalho e a saúde da esposa. Então, olha que nível a pessoa chega. Então, de colocar o trabalho em primeiro lugar. Então, tem algo ali que a pessoa precisa olhar em relação ao trabalho. Outro ponto que eu coloquei aqui, né? Pessoas que falam o seguinte, prospero no trabalho, eu ganho dinheiro aqui, só que não tenho sorte no amor. A gente ouve isso o tempo inteiro, né? O pessoal brinca de jogo, né? Sorte no jogo, azar no amor, e também parece que é assim, se eu estou ganhando dinheiro, o que eu estou mandando de mensagem, né? Se eu estou ganhando dinheiro, eu não posso ter uma vida amorosa boa também. Ou o contrário, né? Como eu dei o exemplo daquela empreendedora que eu conversei. Não, estou bem aqui, o relacionamento está ótimo. Mas será que está ótimo? A gente precisa ver, né? Se eu não estou tendo resultado de um lado... Oi, Paty, boa noite. Se eu não estou tendo resultado de um lado, talvez alguma coisa também está sofrendo ali. Então, por exemplo, esse meu chefe, ex-chefe, né? Que foi uma pessoa bem emblemática na minha vida e eu aprendi muito com ele. Mas assim, também não está bom no trabalho. Porque você está colocando um grau de energia muito grande ali, né? Então também não está bom. Parece que tá, eu não consigo sair, né, daquilo e nem me dá um momento.
mas também não vai estar bom no trabalho, porque você provavelmente vai estressar as pessoas ao redor, ou seja, só está ganhando dinheiro, não está tendo sucesso. E, consequentemente, a área familiar estava sendo prejudicada. Nesse caso, esposa, filhos, etc. Então, esse outro exemplo, né? Às vezes você está nessa situação, né? Tentando equilibrar vários pratos hoje. Né? Então, você está pensando assim, aqui eu estou aqui na família, tá pegando, mas aí é minha saúde. Então, assim, tem um padrão. Às vezes a pessoa tem um padrão seguinte, que o trabalho dela é tanto que ela deixa de comer. Então ela vai lá e fala assim, não, coma aqui rapidinho, só vou almoçar aqui para... Isso já tem alguma coisa disfuncional aí. Claro, né, existem exceções, mas a gente está falando de padrão, onde a pessoa, ela sempre, sem perceber, porque a gente tem que olhar assim, o que é meio que automático, quando eu vi eu já estou fazendo. Priorizando o trabalho acima da minha própria saúde, de mim mesmo, consequentemente do resto da minha família. Então esse é um ponto para a gente pensar. Então tudo isso pode afetar, né? Ou então, eu atendi uma cliente outro dia que eu via que era o seguinte, ela é uma empreendedora também. E ela estava com uma situação de relacionamento. Thalita, boa noite. Ela estava numa situação de relacionamento. Ela entrou nessa questão de relacionamento, ela não conseguia olhar para o negócio dela. Simplesmente o negócio dela parou. Ela não estava conseguindo vender. E aí, quando você olha assim, não estou vendendo, preciso fazer uma estratégia de vendas, mas na verdade não era estratégia de venda. Ela estava precisando olhar para o negócio. E aí tá, olhar para o negócio, mas de uma forma mais profunda. Qual que era a forma mais profunda? Entender que lugar que o relacionamento estava ocupando na vida dela, que deixava ela tão desestruturada ao ponto disso afetar o resultado das vendas dela. Porque ele vinha, quando ele chegava, ele desestruturava, né? Por quê? Porque muito tempo, sem ter um relacionamento, quando teve, começou a ela colocou isso numa prioridade máxima. E isso estava afetando ali o resultado dela, no negócio. Só que depois de um tempo, no começo o relacionamento foi isso, né? Me dediquei, tô feliz da vida, é isso. Só começou a afetar as vendas do negócio dela. Só que passou o tempo, o relacionamento também começou a ter problema. Porque eu não equilibrei dentro de mim, eu não estou nem falando da energia de troca agora, tá? Eu estou falando dos equilíbrios que a gente tem que ter como pessoa. Se a gente é uma pessoa inteira, então a gente vai equilibrando as nossas partes. Claro que a gente está aqui, todos nós estamos no processo de evolução. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a ir para mais ou para outra, a gente precisa se conhecer para isso. Então, eu estou ali, né, no lugar de equilíbrio, mas se eu tenho todos esses pilares, de repente eu coloco uma carga muito grande de relacionamento, os outros já vão caindo. Só que vai chegar uma hora que esse aqui também vai ter problema, porque ele não tem que ter esse espaço tão grande dentro de mim. Entende? Ele é uma área, por exemplo, o relacionamento é uma área muito importante, porém ele não pode ter esse peso muito grande. Isso pode ser também familiar, né? Então, eu estou numa questão familiar, então eu coloco ali o meu parceiro, a minha parceira, num lugar muito grande, ou então eu coloco os filhos numa prioridade muito grande. Então, tudo isso a gente tem que observar. Ou os pais, né? Se isso está acontecendo, em algum lugar isso vai desequilibrar, e aí, consequentemente, você vai ver resultado no teu negócio, na sua área profissional. Isso eu não estou nem falando, assim, quando a gente não está bem, né, no relacionamento, quando eu vou trabalhar, obviamente vai ter né, esporadicamente isso vai acontecer. A gente só precisa ter atenção aonde a gente está colocando essa dentro das nossas, né, do que a gente é inteiro, como que a gente está lidando com esse pilar. E aí vamos lá, né? Mas ele fala assim, tudo bem, Luiz, eu tenho tudo isso, já percebi que eu até posso estar vivendo isso, tenho que equilibrar esses pilares que afetam nos resultados, né? Afetam no meu negócio, afetam no meu relacionamento, etc. Mas como entender? Antes da gente falar como entender, como acessar, vamos falar em alguns sintomas que podem vir. Até anotei, ó, sintomas para a gente pensar na gente mesmo, ou se a gente conhece alguém, enfim, da família, você vai saber, né? Vamos lá, até, ó, olhar aqui.
Vamos lá, como que isso se manifesta? Lembra que eu falei que às vezes é sutil? Se eu coloco uma grande quantidade aqui nesse pilar de relacionamento e tiro um pouquinho aqui dos negócios, vamos ver o que, que acontece, ou vice-versa. Vida amorosa, eu anotei aqui, ó. Dificuldade de se conectar profundamente com alguém, então geralmente a pessoa tem relacionamentos rasos e ela tem dificuldade de se conectar. Então tem algo ali na vida amorosa que está pegando. Outra coisa, relacionamento com conflito constante. Então eu tenho muito conflito. Ou baixa energia de troca que eu falo, né? Que é o equilíbrio de dar e receber. Então às vezes eu tô com muita dificuldade, tô muito aqui, o outro está muito lá embaixo e eu tô tendo dificuldade. Isso até pode gerar o conflito. Ou pode gerar outros sintomas, desconexão do casal, problema de intimidade, né? Baixa frequência sexual, enfim, tudo isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer aqui, além do afastamento, então eu tenho desconexão. Eu vejo pessoas com dificuldade amorosa que têm muito medo de traição. Só que ela tem tanto medo de traição que ela acaba atraindo a traição. Então ela tem questões de traição, desconexão, traição, então conflito. Então dá uma olhada no que você está vivendo hoje. Ou então a pessoa fica sempre na mesma, assim, sabe? O relacionamento fica ali, sempre no mediano. Nunca vai para uma coisa muito grande, também é uma coisa para a gente olhar. Né? Sempre fica no mediano. Eu não estou falando na intensidade, estou falando no mediano. Ah, tá tudo ali, vou levando, vou ali, ah, tá bom, fico aqui com essa pessoa mesmo, sabe? É um sinal que a gente tem questões para olhar na vida amorosa. Todo mundo tem em algum grau, tá? Mas a gente às vezes pode estar passando por algo muito forte hoje, aí você pode olhar para isso. Vida profissional, ó. Se você está com um negócio que não prospera, e às vezes você sente que está faltando alguma coisa, ou então assim, ah, eu vendo um mês, eu vendo muito, no outro mês eu não vendo, fico um bom tempo sem vender, depois, sabe? Essa coisa assim. Se você é empreendedor. Então existe, obviamente, se você é empreendedor, você tem altos e baixos, mas isso é previsibilidade, né? Você sabe momentos que você vende um pouco mais, momentos que você vende um pouco menos. A questão é quando existe essa instabilidade tão grande a ponto de você se sentir mal, tá? Se você é CLT, pode ser que você esteja muito tempo na mesma função, muito tempo no mesmo salário, sabe? Coisa assim, não recebendo mais, e você às vezes se dedica muito e recebe pouco, e por aí vai. Não está na mesma proporção o seu trabalho com o que você recebe. Outra coisa aqui, ó, do financeiro que eu anotei, eu tô olhando para baixo, pessoal, porque eu anotei, essas aqui eu não quero perder. Sensação que você precisa sempre de alguém para amparar. E às vezes você precisa literalmente, né, tô falando profissional, de alguém para cobrir ali a tua despesa, ou parceiro, ou seus pais, ou alguém, sabe? Ou você tem a sensação de que você não consegue sozinho, que sempre vai precisar de alguém para te amparar. Isso é um sinal. Dificuldade de se posicionar. Então, de posicionar, de falar do teu negócio com propriedade, de cobrar, de vender, enfim. Isso pode ser uma situação. E outra coisa, presta atenção nas pessoas que você está se relacionando. Então, se você tem um chefe, presta atenção de como você lida com esse chefe, tá? Como que ele se apresenta para você. Pode ser que esse chefe ele seja muito parecido com alguém da tua família. Um pai, uma mãe, um irmão, ou algum padrão familiar que você já teve, e quando você chega no trabalho se encontra. Se você não é CLT, pode ser um cliente, pode ser um parceiro, de repente você vê alguém que você se relaciona e que tem muito esse padrão. A gente vai entendendo muita coisa quando a gente começa a observar isso. Então são esses dois pontos. Eles podem estar separados ou pode estar tudo embolado. Eu posso estar com os dois, tá? Eu posso estar com situações desse tipo. Aí você precisa avaliar. Pode ser que você fale assim, tô super bem no relacionamento, não tô sentindo neste momento algo, mas no trabalho eu preciso dar uma revisada. Então aí você foca nessa questão de trabalho. Eu tô bem no trabalho, sinto que eu tô indo bem, mas relacionamento ainda tô patinando. Você pode focar no trabalho. Primeiro, você pode pensar na ordem, né? Porque a gente quer trabalhar tudo e não... Às vezes é bom a gente separar. Então vamos olhar a ordem. O que tá pegando primeiro? Relacionamento. Vamos olhar para isso. Pode ser que quando você começa a mexer no relacionamento,
você mexe no seu profissional. Essa cliente que eu atendi há um tempo atrás, ela estava muito nessa questão de relacionamento e o negócio, as vendas dela caíram. Que é esse exemplo que eu dei. Quando a gente fez a mentoria, a gente fez focado em relacionamento. Eu não coloquei o negócio dela. Só que depois ela me deu um depoimento falando assim, Luiz, a coisa do meu negócio começou a rolar. Então começou a acontecer várias coisas no negócio dela. E ela teve uma sensação interessante, que ela falou assim, eu consegui no meu negócio meio que fazer sozinha. Claro que a gente nunca faz sozinho nada. Mas assim, ela sentiu um poder pessoal, que é o que a gente trabalhou muito, esse poder pessoal. Que é o que a gente trabalha, né? Na verdade, relacionamento começa com a gente, né? Relacionamento é eu aqui, eu comigo mesmo. Então, como ela começou a integrar isso e se apropriar dela mesma, isso refletiu no negócio dela. Então, ela sentiu que isso reverberou no negócio. Olha que interessante. Então, na verdade, como a gente falou no início, a gente é uma coisa só. Então, uma coisa aqui vai mexer lá. Então, é interessante a gente olhar para isso, né? Então, qual que é a minha prioridade agora? O meu negócio? Vamos olhar para o negócio. De repente, você olha para o negócio, você tem um clique ali e chega em relacionamento, que você precisa olhar. Porque, de repente, você estava uma pessoa no seu negócio que você estava com dificuldade de se posicionar. Ou seja, de falar o que você quer, de cobrar, né? Que isso tem a ver com autoestima e amor próprio. Né? De se apropriar de você, ou de conseguir conquistar aquela promoção, ou de conseguir se apropriar da tua empresa. E isso vai chegar no seu relacionamento, você vai lá e se posiciona. Porque, com certeza, isso não acontecia só, essa falta de posicionamento não acontecia só no trabalho. Talvez você visualizava mais no trabalho, mas certamente isso também estava acontecendo no relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso não. Mas aí chega lá no dia a dia, tá lá, deixa lá, o meu parceiro resolve tudo, eu fico aqui, ó. E aí você nem percebe, como não está te incomodando no relacionamento, só que no trabalho está fazendo você perder algo ou deixar de ganhar, você presta atenção no trabalho. Mas certamente também está afetando o teu relacionamento e você não se deu conta. Então por isso que uma coisa acaba reverberando na outra. O processo de autoconhecimento é brilhante, né? A gente entrar nesse desenvolvimento é transformador, né? Porque a gente tira vários pesos e isso vai refletindo em tudo, né? Em como você se posiciona. E aí, vamos dar esse exemplo. Vou continuar nesse exemplo aí. Aí a pessoa estava aqui, né? O problema dela era a venda, posicionamento. Ela não conseguia falar do negócio dela, não conseguia cobrar, enfim. Ou então ela chegava e ficava muito assim, né? Lá é SLT, no trabalho, e ela queria uma promoção e não conseguia. Só que como no relacionamento se colocava ela numa posição confortável, ela não conseguiu perceber. Porque provavelmente isso tem a ver com a criança dela. A criança dela tinha um pai, uma mãe, que colocava ela nesse lugar, né? Ou seja, ela tinha várias questões ainda de preenchimento. Eu vou falar de alguns sintomas daqui a pouco, segura aí. Mas vamos pensar aqui que essa criança dela, em relacionamento, estava ainda buscando alguma resolução, vamos dizer assim, né? Em relação à família dela de origem, ou seja, nos pais. E isso fez ela permanecer na criança. E aí ela traz um relacionamento onde ela fica nessa posição infantil, onde o outro faz mais por ela, porque ela ainda não resolveu a questão com os pais. Chega no trabalho, esse é o padrão dela. Só que no trabalho, ela precisa se posicionar. Porque isso é a força do trabalho, enfrentamento do mundo. E aí no trabalho está vindo muito forte. Porque ela não resolveu isso aqui, no relacionamento tá bom. Porque, claro, tá ali, né? Ela tá conseguindo receber, tá tendo apoio, mas aqui ela tá precisando fazer. E não tá conseguindo. Tá começando a bater na porta. Falar assim, faz alguma coisa. E aí o chefe dela fala com um jeito com ela ficar mal. Ela sabe que tem muito potencial, mas não tá conseguindo desenvolver. Ou então ela tem uma empresa e tá patinando. Porque ela tá na criança aqui também. Ela tá na criança nos dois, só que aqui tá deixando ela numa posição cômoda. E aqui tá obrigando ela a seguir. Então, na verdade, ela tá falando assim, meu problema é no trabalho. Na verdade, o problema dela é um só. Só que afeta no trabalho de um jeito e no relacionamento de outro.
No relacionamento, ela acha que não tem problema, porque na verdade isso aqui está deixando ela confortável. Entende o pulo do gato? Então, aí ela começou a trabalhar aqui. Aí ela começou a ver que ela precisava voltar para trás e trabalhar o pai dela, porque ela não conseguia, talvez, ter tido uma boa relação com o pai. O pai era ausente, o pai judiava da mãe, coisas do tipo. E ela começou a trabalhar esse pai aqui, e ela começou a transformar isso aqui no profissional, ela começou a se posicionar na empresa, falar para o chefe coisas que ela não fazia, falar numa reunião, fazer uma apresentação. E aí, de repente, isso aqui começou a mexer. Aí o parceiro dela fala, nossa, o que aconteceu com você? Que estava lá acostumado, de repente, a fazer tudo, enfim. E ela começa assim, o que pode acontecer aqui? Tá? Pode até ter um conflito aqui de posicionamento, mas pode ser uma transformação para esse relacionamento também efetivamente ter uma energia de troca. E se o parceiro tiver também em ressonância com isso, isso aqui também vai subir, aí sobe os dois. Aí a pessoa vai bem aqui, no negócio ou no profissional e vai bem no relacionamento, porque mexeu nos dois e a gente decola. E isso, eu estou dando esse exemplo nesses dois pilares, que são dois pilares muito importantes, que é relacionamento e negócio. Mas você vai mexendo em tudo, você vai mexendo na tua saúde, que você já está com a autoestima diferente, aí você quer se alimentar melhor, quer fazer exercício, quer fazer um processo de autoconhecimento, faz meditação, começa a olhar para o seu dinheiro de um jeito diferente, com respeito, cuidado, enfim, né? Espiritualmente você se conecta mais, espiritualmente, eu não estou falando de religião necessariamente, tem gente que, né, pode se conectar numa religião, mas você pode ter uma espiritualidade, a partir daí você vai encaixando pilares. Interessante, né? Então é para você entender como que mexe quando a gente faz o processo de desenvolvimento humano, que é o que eu trabalho aqui. Mas vamos falar um pouquinho ali, que eu falei que a gente vai falar de algumas coisas. Da onde que vem, né? Como que eu identifico isso? Então, vamos lá. Também anotei porque isso é interessante. Vamos lá. Dá uma olhada primeiro na sua ancestralidade, né? Na sua história familiar, da onde você veio. Quem que é a sua família? Você sabe? Ah, Luiz, eu não sei. Legal, você pode ir atrás disso, descobrir, perguntar para os seus pais, tentar descobrir a sua história, isso é válido. Né? Você pode também descobrir na constelação, muitas coisas que você nem sabia, elas aparecem ali, né? Meu trabalho, inclusive, é esse. Mas vamos lá. Primeiro você precisa olhar, porque é o seguinte, a gente começa. Porque tem algumas coisas que eu brinco, né? A gente vem de fábrica. Então a gente já nasce com isso. Então, por isso que é importante você saber a sua história, né? A história dos seus ancestrais. Seus pais vieram da onde? Como foi a infância deles? Enfim. Porque você já vai vir com essa carga. Que às vezes é boa. Na verdade, é sempre boa. Tem dois polos. Né? Você tem uma parte boa que vai te colocar lá, mas também tem uma parte bem desafiadora. E geralmente a gente vai para desafiadora, né? E aí você já vem com algumas crenças, você já vem com algumas coisas, então é importante você entender. Porque pode vir com crença não, né? Pode vir com um padrão de escassez, padrão de sofrimento, padrão de relacionamentos que não deram certo, padrão de traição. Você pode ter, por exemplo, exclusões dentro da sua família que você não sabe e você conecta com elas. Então, luto, pessoas que abortos, pessoas que não tiveram, por exemplo, direito a ter um relacionamento, elas meio que foram, entre aspas, castigadas e tiveram que cuidar de alguém, não conseguiram ir para o relacionamento. Ou então, aqueles filhos que, bastardos, né? Que tá ali, você não sabe, que a família não comenta. Tudo isso vai nos conectando no momento presente. Lembra que eu falei que eu não tenho tempo e espaço? Então, o passado afeta o meu presente. E se o meu presente está afetado, ele vai dar continuidade ao meu futuro, porque lembra da carta? Se o passado ficou para trás, só tem momento presente, ele vai determinar os meus pensamentos novos, determinam o futuro. Mas se meus pensamentos estão relacionados a tudo isso, o meu futuro, consequentemente, vai ser assim. Ponto 1. Dá uma olhada também na história dos seus avós, vê se, vamos pensar no profissional e financeiro e etc.
Teve alguém que roubou alguém lá atrás, falência, tudo isso também a gente pode dar uma conectada, né? Negócio que quebrou, se um era CLT, né? Trabalhava para a empresa, se trabalhava, tinha negócio próprio, tudo isso afeta o teu momento presente. Vamos agora, então esse é o de trás, tá? Pesquisa um pouco lá atrás e vê o que de repente tem ressonância. Às vezes que acontece também, né? Mas os meus parentes, aliás, a maioria do Brasil, porque no final houve uma mistura, então a maioria tem alguma conexão com alguém lá da Europa, português, italiano e por aí vai. Muitas histórias que eu lido todos os dias da constelação que, o meu bisavô veio para o Brasil, tinha uma família lá e uma família aqui. Aí daqui que continuou. Tem uma exclusão ali que ele deixou que está me afetando aqui hoje, eu nem sei. Ou afetando todo o sistema. Então, coisas desse tipo que interferem no nosso presente. Vamos agora olhando para a nossa história, né? Mais próxima, pai e mãe. Então, mulheres, né? Tem muitas mulheres aqui e as mulheres lidam muito com esse tema. Então, vamos lá. Como que as mulheres eram criadas? Elas eram criadas para servir? Só que elas serviram o homem, serviram, né? Ser a dona de casa, era para servir? Ou então sua mãe, a sua avó, ela queria ter estudado, não estudou. Ela queria ter tido uma carreira, não deixaram. E você, de repente, hoje, não está conseguindo prosperar no teu trabalho porque você está identificada nessa história. É como se elas não pudessem, né, não puderam, e você também não pudesse. Então eu também não posso prosperar porque elas ali não foram, eu também não vou. Então às vezes você não vai na sua empresa, você não vai para frente porque alguém foi impedida de ir e queria ter ido. E você está identificada nessa história. Então é importante entender isso. Vamos ver mais ainda, né? Vai vindo para frente. Criança, você é a sua criança. O que você via com seus pais ali, né? Será que você via seus pais num relacionamento com muito conflito por conta de dinheiro, por exemplo? Eu escuto muito isso nos atendimentos. Então, assim, nossa, o que eu via meus pais brigando por causa de dinheiro. Então, o quanto isso talvez não impacta em você associar relacionamento a dinheiro. E aí você ou fica uma pessoa que não posso me relacionar, porque senão eu vou entrar nesse padrão e aí eu não vou ser só profissional e relacionamento representa essa coisa aqui difícil em relação ao dinheiro, ou de repartir dinheiro dentro da tua cabeça é algo ainda que causa conflito. Então eu atendo muitos casais que ninguém nem fala nada sobre dinheiro, vai fazendo assim, negócio super, né? Eu no meu, você no seu, não é o nosso. Não é o simples que a gente vê hoje, os coaches, né? É nosso, o dinheiro é nosso, lá. Tem que fazer. Às vezes não é só executar. Você precisa entender o porquê que aquilo está acontecendo. Por que de repente aquela pessoa tem uma reserva em relação ao dinheiro? Às vezes tem a ver com a história dela. Porque se ela resolve essa história, ela consegue ressignificar essa história e sim, começa a ser nosso. Lembra que tudo começa a afetar? É por aí. Então observa isso, né? Lembra como a tua criança olhava para essas histórias, ou para relacionamento em geral, né? Às vezes ela olhava assim e falava, nossa, relacionamento para mim só é conflito. Minha mãe ficava sofrendo, eu não quero isso para mim. De repente você está lá no teu inconsciente, ainda hoje, com 40, 50, 60 anos, mandando uma mensagem para o teu cérebro, associando que se você se relacionar com alguém afetivamente, você vai sofrer igual a tua mãe. Às vezes você está assim, ó. Ou ainda você está lá, minha mãe foi abandonada pelo meu pai, lá. Tua mente está lá. Relacionamento é abandono. Aí você ainda está no abandono. Ou às vezes você vai para o relacionamento e aí qualquer coisa pode ter um abandono. Aí você é aquela pessoa que tem um ciúme doido, que tudo acontece. Claro, porque está condicionado na tua história. São esses pontos, detalhes que parecem que não, mas que afetam. Mas se eu sou essa pessoa que tenho tanta insegurança no relacionamento, certamente isso reverbera no meu negócio, reverbera no meu profissional, porque eu também vou ter insegurança em relação a isso, né?
Tem uma cliente, eu já falei esse exemplo, mas eu gosto muito de crença, né? O que você ouvia sobre você, ou que você aprendeu lá com seus pais, né? E ela, eu atendi ela na mentoria de profissional. Só que ela estava assim, num estado lastimável de. Assim, ela estava vivendo sob a ajuda de aparelhos naquela empresa. Só que ela tinha um cargo de diretora. Ok, mas assim, não estava aguentando mais. Então ela me procurou justamente para isso. Foi indicação, e a gente fez um trabalho muito legal, aliás. Só que isso, quando a gente entrou um pouco mais profundo, lembra aquilo do trabalho, né? Tá aqui o meu problema, mas isso aqui também pega? Por que ela estava se arrastando nesse trabalho aqui e não saía de jeito nenhum? Porque o pai dela falava para ela: casamento não é emprego. Essa era a frase. Ela internalizou essa frase de uma tal forma que ela estava num trabalho que estava sendo horrível para ela em todos os sentidos. Ela estava ficando doente. Porque casamento não é emprego, ela não podia depender do marido. E que tipo de parceiro ela traiu? Com problemas não financeiros, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha um problema ali financeiro, que eles não dividiam, que negócio maluco. Então ela não conseguia sair do emprego porque isso estava batendo aqui. Porque casamento não é emprego. Então ela tinha um bloqueio muito grande de repente fazer, por exemplo, ela tinha uma possibilidade de fazer uma transição de carreira mais soft, porque o marido dela tinha condições financeiras suficientes para tocar tudo isso. E falar para ela, ó, beleza, vamos lá. Só que ela também estava esperando ele fazer isso. Ela também não chegava nele e falava assim, ó, eu quero fazer isso. Porque ela ainda estava esperando o pai dela falar, filha, vem aqui. Então é a mesma coisa. Então ela estava esperando o marido, assim como uma criança, falar para ela, sai do teu emprego, sendo que a iniciativa é nossa, o protagonismo da nossa vida é nosso. Entende? Então é complexo. Mas a gente trabalhou isso aqui, mexeu nisso aqui. E isso foi também dando uma equilibrada. Tanto que sim, ela saiu desse emprego. Foi muito bom, aliás, o processo. E ela acabou indo para outro, na mesma área, bem melhor, tá bem mais tranquilo. Mas olha como é interessante, né? A gente precisa, de repente, acessar algo que está tão profundo e que eu não sei, né? E que, de repente, é isso, né? Você ouviu a vida inteira que não pode... Sua mãe, às vezes, dependia do teu pai financeiramente, ela virava para você e falava, você não pode depender de homem nenhum. Não faz que nem eu fiz. Aí ela coloca o profissional num nível muito grande. Eu atendo muitas mulheres assim, muitas. Porque, principalmente da minha geração ali, com esse padrão, porque ela falava assim, minha mãe era dependente do meu pai, e aí ela falava isso pra mim, agora eu tô com esse negócio de trabalho, ela não tá aguentando mais, mas não tá conseguindo equilibrar isso. Que vem dessa história. Ou então você tá com dificuldade no teu negócio, no teu profissional, porque você ouvia coisas da sua mãe, coisas do teu pai, falava assim, você nunca vai dar certo. Aí você tava lá na quinta série, repetiu a quinta série. Aí alguém falou, isso, um professor, às vezes não é só pai e mãe, é instituição religiosa, é professor. E aí falou que você não ia dar certo na vida, que você não ia ser ninguém. E você ainda tá com essa voz ecoando na tua cabeça até hoje. Falando que você não vai. Você não vai ser alguém. Aí você vai, você chega lá, aí você até vai, porque a vida te coloca à prova, você precisa viver, né? E aí, até um gancho aqui, para complementar de uma pessoa que eu atendi outro dia. Atendi não, eu tive uma reunião, estava contando meu negócio. Aí ele falou assim, então, se eu não trabalhar o autoconhecimento, eu não vou ter resultado nenhum. Eu falei, não, claro que você vai. Aí ele ficou olhando para minha cara, porque ele achou que eu ia falar, não, faça o processo comigo que você vai resolver. Eu falei, não, claro que você vai. Se você colocar todas as técnicas de venda, todas as estratégias, claro que você vai ter resultado. A questão é, a que preço? Ou como? Talvez você poderia fazer esse processo muito mais leve, mas você vai fazer mais pesado. Você vai pegar uma mala super pesada e vai levar com você durante todo o processo, mas você vai ter o resultado. Entende? Ou então você vai ter resultado mediante a muito sofrimento. Ou mediante a pegar algum pilar da tua vida muito importante, como relacionamento, como saúde, como espiritualidade emocional, você sangrar todos eles por conta do teu resultado. Entende que esse é o ponto? Não é que você não vai ter. Você vai ter. Porque a vida tá aí, a gente vai pagar os boletos, né, que a gente brinca.
Só que não precisa ser esse processo sofrido. Porque eu falo, dor é necessário, eu preciso enfrentar a dor. Só que eu não preciso ficar no sofrimento. Porque a dor é necessária, é inevitável, é em todos os processos. Para a gente atingir um lugar, né, a gente vai passar uma dorzinha. Quando a gente está malhando, né, o músculo, a gente sente dor, porque o músculo está crescendo, ou seja, a dor é um processo. Só que não fica doendo o tempo inteiro. Se estiver doendo o tempo inteiro, o teu músculo está com algum problema. Entende? Eu não posso estar malhando e toda vez sentir dor. Uma hora a coisa estabiliza. A mesma coisa. Então, assim, eu vou sentir dor no processo. Pô, no meu negócio, tem tempo, eu tô aqui, ó, 9h17, tive uma preparação, fazer a live, tô aqui. Entende? Tem um esforço, a vida é assim. Né? A gente, às vezes, entrar num processo profundo dói, só que passa. E aí eu estabilizo. Agora, às vezes, eu vou lá na coisa e fico o tempo inteiro na dor. Aí eu vou tomando remédios para passar a dor, só que eu nunca passo disso aqui também. Entende? Então, esses são alguns processos que a gente precisa entender. E aí eu estava voltando, né? Às vezes você ouve sobre, você não vai dar certo, então você está com essa voz ainda na sua cabeça. Você não vai ter ninguém. Mulheres, eu escutava, né? Escuto ainda nos atendimentos. Muitas meninas, quando eram crianças, a mãe falava assim, você come demais, você é gorda. E ela está enraizada nisso. E às vezes eu olho e ela está magra. Está bonita. E aí eu atendo as pessoas, a pessoa é muito bonita e ela fala assim, nossa, eu tenho muitos problemas com autoestima e autoimagem. Quando eu faço a pergunta, que eu faço um exercício, tem essa pergunta de autoestima e autoimagem. A pessoa fala assim, nossa, eu tenho muito problema com isso. Eu fico assim, que? Na minha cabeça, né? Mas você vê como o processo, o buraco é mais embaixo? Não tem a ver com isso, com o externo. Tem a ver com o interno. A pessoa pode ser linda, mas enquanto ela não chegar nessa voz interna, ela vai continuar se achando feia. Até porque tudo isso é interno, né? É um reflexo do meu interno. É a verdadeira beleza. Então é isso. Né? Esses são os processos. Eu acho que deixa eu ver se eu falei tudo que é importante. Eu acredito que sim. Eu acho que eu falei os pontos principais. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, e se você também ainda não fez a sessão de alinhamento comigo, que é uma sessão que eu faço, é uma sessão gratuita de 1h30, antes de fazer a mentoria, né? Para você ver o que está bloqueando, o que você tem de desafio. E aí a gente vê se faz sentido fazer a mentoria ou não. Mas essa sessão já te ajuda a entender o que você precisa olhar. Né? Seja relacionamento, seja negócios. Então eu tenho mentoria de negócios, tenho mentoria de Destrava e Vida Amorosa, eu tenho mentoria de vendas e tenho mentoria de alinhamento profissional, entre outras. Então é isso que eu queria passar para vocês. Quero agradecer o tempo aqui de quem conseguiu ficar até aqui. Espero que eu tenha... Eu tento falar pouco, mas não dá, né? Nesses temas a gente tem que se aprofundar. E sim, a gente pode viver mais leve, né? A gente pode até ter os mesmos resultados, mas não precisa ser tão sofrido, tá bom? Guarda essa informação. E a gente pode ser feliz em todas as áreas da vida. Para isso que a gente está aqui, tá bom? Boa noite, gente. Bom descanso. Fiquem bem. Beijo. Obrigado, Paty. Comendo. Sim. Que bom. Ó, a Paty já fez comigo. Obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal, pelo tempo. E a gente vai se falando. Qualquer coisa me manda mensagem quem não fez ainda, tá? Beijo.